Salve, salve, rapaziada. O meu nome é Felipe Cardoso e eu adoro falar sobre tecnologia, compartilhar dicas do meu dia a dia, da minha profissão aqui com vocês. E no dia de hoje, 8 de setembro, eu decidi fazer esse vídeo porque fazem exatamente 6 meses completos que eu instalei no dia 8 de março desse ano o aplicativo MyFitnessPal no meu celular. E a partir de lá eu registrei toda a refeição que eu fiz. Algumas eu furei, mas todo dia, pelo menos uma refeição, eu registrei. E o meu objetivo de fazer esse vídeo, pessoal, é mostrar para vocês e dizer a minha visão em relação a essa forma de fazer dieta, que é uma forma muito trabalhosa, confesso para vocês, pesar alimento, registrar cada coisa que se come dentro do aplicativo, mas que para mim foi uma virada de chave para que eu pudesse atingir de uma forma melhor e mais saudável os meus objetivos. Eu fui o cara que sempre que me sentia ali acima do peso, eu decidia fazer sempre uma dieta muito restritiva. Para você ter noção, a loucura que eu cometia, eu focava ali em comer alimentos pelo peso. Então eu comia 200, 300 gramas de comida e achava que aquilo ali ia ser saudável. Realmente eu chegava a perder muito peso, mas com o controle de calorias, né, e eu decidi instalar o aplicativo depois de ver um vídeo do Gabriel Arones, né, do canal Fitness Flexível, e depois que eu passei a calcular cada comida, depois que eu passei a utilizar o MyFitnessPal para fazer esse tipo de controle, eu fiz uma dieta que eu consegui atingir meu objetivo, perdi na época algo em torno de 8 quilos, hoje eu estou no processo reverso para ganho de massa, mas com isso eu deixei até de passar fome, porque eu percebi, controlando os alimentos que eu comia, que no decorrer do dia, eu chegava no final, às vezes eu tinha algumas calorias sobrando, que eu poderia ali fazer uma refeição sem o mínimo de culpa, porque eu tinha controle daquilo que eu estava comendo. Então, ao invés de simplesmente reduzir a quantidade de comida que eu comia, né, eu passei a me atentar mais para o que de fato eu estava consumindo, para as calorias de cada alimento e o quão saudável ele ia ser dentro da minha dieta. Isso foi realmente uma virada de chave, gente, porque, às vezes a gente tem muita dificuldade em seguir um plano alimentar, justamente por conta das dificuldades que a gente tem em perder peso, justamente por conta das dificuldades de seguir de fato o plano, né. E uma coisa que eu sempre digo, comer saudável não necessariamente vai andar junto com o teu objetivo. Eu, antes de utilizar o MyFitnessPal, né, estava ali num processo de voltar para academia, então comecei a comer bastante. Peito de frango, batata doce, arroz, feijão. E na verdade o que aconteceu comigo foi que eu tive um ganho de peso, mas o meu ganho de gordura ele foi muito maior do que poderia ter sido, né? Isso porque eu comia simplesmente a mais. Quem aí nunca comeu, vou comer peito de frango com batata doce, mas sem saber o porquê. Qual o motivo de estar ingerindo determinado alimento? Então, mais importante do que a quantidade e o que, talvez seja você aprender um pouquinho do porquê você está comendo cada alimento. E utilizar esse aplicativo me fez conhecer muito mais os alimentos que a gente tem no dia a dia e perceber que a gente pode consumir alimentos que tenham ali uma densidade energética, ou seja, calorias baixas, que vão proporcionar para a gente uma quantidade, uma saciedade maior e uma quantidade de calorias baixas. Por exemplo, quem aí não tem medo, talvez aí do pão francês, né? Sendo que quando você faz isso, quando você coloca isso dentro de um programa alimentar, você pode incluir dentro da tua dieta, se ele estiver respeitando ali a quantidade de calorias que você gasta por dia, a quantidade de calorias que você consome, então você pode atingir o teu objetivo. Eu cheguei à conclusão que eu poderia, inclusive, ter um processo de perda de peso comendo batata frita todo dia. Óbvio, né, que a gente vai sempre olhar pelo ponto de vista da saúde. Será que é saudável? Porque basicamente, gente, ao invés de reduzir drasticamente a quantidade de comida que eu comia, eu percebi que tudo trata de mera matemática. Então, se eu tenho um gasto calórico ali, por exemplo, eu uso o Apple Watch, e aí eu consigo verificar quantas calorias eu perdi ao longo do dia. Então, se eu tenho um gasto calórico de 2.000 calorias por dia, se eu consumir 1.500 calorias, eu vou ter um déficit calórico de 500 calorias por dia, e com isso, ao atingir 7.000 calorias de déficit, teoricamente eu perco 1 quilo, porque a cada 7.000 e pouquinhas calorias, eu tenho
o correspondente a 1 quilo de peso, seja para perder, seja para ganhar. E eu confesso para vocês que foi uma maneira muito mais fácil, né, controlando aquilo que eu estava comendo, controlando os alimentos que eu estava ingerindo, porque embora seja um trabalho muito burocrático, vamos dizer assim, é muito trabalhoso você pesar cada alimento, você jogar no aplicativo antes de comer, é bem complicado, mas isso faz com que eu tivesse fez com que eu tivesse um processo de perda de peso muito mais saudável, né. Primeiro porque eu sabia ali exatamente o que eu estava consumindo, sabia se eu estava exagerando na quantidade de gordura, sabia se eu estava consumindo proteína de mais ou de menos. Isso fazia também com que, às vezes de noite, né, tendo um sentimento de fome ali, sentir fome, às vezes eu via que, pô, eu tô gastei 2.000 calorias até agora e tive um consumo de 1.500. Pô, dá para mim comer alguma coisa e ainda assim manter o meu processo de déficit calórico, ou seja, de perda de calorias e perda de peso. Eu depois com o tempo, né, comecei a adotar um número ali que seria um número de perda de peso mais saudável, que seria algo em torno de um déficit de 500 calorias por dia, até mesmo para preservar a massa magra. E o mesmo processo eu estou fazendo inverso, né? Eu estou no processo de bulking, como eu comentei nos vídeos anteriores, que eu fiz inclusive falando sobre o app Trainiac da Gympass, num processo de ganho de peso, onde eu estou respeitando também ali aquelas 500 calorias a mais, além daquilo que eu gasto por dia. E isso fez com que eu tivesse, né, que eu pudesse atingir os meus objetivos, pudesse confiar no processo de perda de peso. Muita gente acaba tendo, né, num processo de emagrecimento, medo de comida, medo de determinados alimentos. Ah, não vou comer isso porque vou engordar. Cara, dá para você incluir muito bem, sei lá, um docinho na tua dieta, um pedaço de bolo, uma comida, desde que você compense, né? Desde que você faça a compensação desse alimento depois. Você pode muito bem comer uma sobremesa se aquilo estiver dentro da tua necessidade energética por dia. Então, aqui vai a dica, né? Essa é a visão que eu tenho hoje, 6 meses direto utilizando o app MyFitnessPal, né? Faz com que eu possa, às vezes no final do dia eu vi ali que eu não bati a meta de gordura, então eu possa comer um chocolate sem a menor culpa. Isso facilitou muito para mim, principalmente dentro do meu processo mental ali. Porque às vezes você, num processo de emagrecimento, você, não vou comer um pedacinho de doce porque isso vai acabar com o meu psicológico. Sendo que a partir do momento que você sabe que você pode fazer esse consumo sem ter prejuízo nenhum, porque está dentro da tua média, dentro do teu programa, né? A gente tem que pensar num programa nutricional, num objetivo a médio e longo prazo, né? Então, se você quer uma perda de peso, não é de hoje para amanhã, não é deixando de comer 3 dias que você vai perder peso. Você até vai, mas isso vai ser saudável, né? Lembrando que é, quando a gente fala de saúde, né, e a gente fala de um processo de perda de peso, você está dentro de um peso adequado, além de ser saudável, né, você tem que alinhar isso à dieta. Não adianta você atingir um objetivo de estar num peso legal, né, se o processo para você atingir esse peso não está sendo saudável. Você acaba tendo o processo inverso. Então, com a utilização diária do aplicativo, fez com que eu pudesse ali saber exatamente o que eu estava consumindo, pudesse sem culpa dentro do meu controle de nutrição ali, incluir determinados alimentos. E aí é o que a gente chama de dieta flexível, né? Onde eu não deixei de comer nada, eu evitei, obviamente, algumas coisas, mas eu pude compensar, né? Ou seja, quando você sabe exatamente aquilo que você está comendo ao longo do dia, aquilo que você gastou, você pode muito bem pegar ali, colocar uma pizza na tua dieta, desde que você faça a compensação. Nos dias que geralmente eu coloco uma comida um pouco mais calórica, um hambúrguer, uma pizza, eu faço uma compensação ao longo do dia. Então é um dia que, por exemplo, eu não vou comer a famosa pasta de amendoim, né, por ter um teor elevado ali de gorduras. Então eu vou evitar a pasta de amendoim porque eu vou comer algo mais calórico, algo mais gorduroso no final do dia, né? Quando eu faço ali os meus queijos e vinhos, né, eu sei que o queijo tem muita gordura, o queijo tem muita proteína. Então eu tendo ali a fazer um equilíbrio ao longo daquele dia para manter as minhas metas. Então não importa se eu comi
muito ou pouco, né, o que importa é realmente o que eu comi e a quantidade, né, porque se estiver dentro daquele teu consumo necessário do dia, não teria tanto problema. Óbvio que existem técnicas avançadas de horário de comida, de ciclo de carboidrato, de você estar ali evitando comer durante determinado período, né, fazendo ali acho que se faltou o nome agora, fazendo o jejum, né, o famoso jejum intermitente. Então existem técnicas que realmente você aproveita, mas no geral, né, se você respeitar o déficit calórico ou o superávit calórico controlado, você pode comer tudo, porque o nosso organismo ele não enxerga o alimento como pizza, ele não enxerga como hambúrguer. O nosso organismo ele vai enxergar apenas gordura, carboidrato e proteína, né? O nosso organismo ele tem todo um processo para converter aquilo que a gente come nesses macronutrientes, né? Então, assim como um pão integral tem carboidrato, um pão branco vai ter carboidrato. Existem diferenças ali em relação a índice glicêmico, farinha branca, mas no geral o nosso organismo ele não está nem aí, ele não distingue entre a pizza e não distingue entre o peito de frango com batata doce, né? Mas é muito importante a gente saber aquilo que a gente está consumindo. Inclusive a nutrição básica eu passei a perceber que seria uma excelente matéria para estar sendo incluída, né, no ensinamento aí, principalmente das crianças, né? Você conhecer aquilo que você come, você saber que as coisas que você come têm determinada consequência dentro do teu organismo. Eu me surpreendi com vários alimentos, né, na utilização do MyFitnessPal, que eu comia ali, até achando que era saudável, e de fato até tinha a impressão de ser saudável, ou então certos alimentos que eram vilanizados ao longo de matérias que eu acompanhava, mas quando eu ia ver os macronutrientes, que é de fato ver o esqueleto, né, ver por baixo ali simplesmente do nome do alimento, ele tinha tantos nutrientes quanto um outro, ou então tinha menos do que um outro. Então, quando você conhece aquilo que você está comendo, você consegue ter ali uma alimentação muito mais saudável, muito mais flexível, né? São 6 meses que eu utilizo diariamente, né? Eu aprendi muito do que é a alimentação, eu aprendi muito dos alimentos utilizando o MyFitnessPal. Então, esse foi aqui o meu relato sobre a utilização diária desse app, né? Me trouxe muito mais controle, me trouxe muito mais tranquilidade emocional, como eu falei para vocês, né? Às vezes a gente está com fome ali, porra, não posso comer determinada comida porque isso vai ultrapassar, mas quando você sabe ali exatamente o que você está comendo, você, pô, dá para fazer. E quando você ultrapassa, dependendo do teu objetivo, você fala, ah não, já que hoje eu comi 500 calorias a mais, amanhã eu vou compensar. Então, em vez de você comer uma quantidade X, você reduz e você acaba compensando. Então, você tem muito mais facilidade, flexibilidade para poder ir sem culpa aí para o churrasco do final de semana, para poder sem culpa, poder estar compartilhando de momentos legais, bacanas, com familiares, amigos, sem tá abandonando aí a dieta. Não precisa ser antagônico, não precisa ser ou estou de dieta, ou estou totalmente em off, ou eu estou aí chutando o balde para tudo que aparece. Bom, pessoal, esse foi o meu relato. Se você já utilizou algum aplicativo, se você tem dificuldade de seguir um cronograma de dieta, diga aqui nos comentários. Meu nome é Felipe Cardoso, eu vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau.